Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal que eu e a Aline preparamos com tanto carinho para vocês. Hoje a gente vai fazer a pergunta, afinal de contas, escova elétrica funciona e é melhor do que a escova manual? A gente recebe com muita frequência a pergunta, né? E aí, será que é melhor eu usar a escova elétrica no meu filho? Eu tenho dificuldade de escovar, será que meu filho vai aceitar melhor ou não? A gente foi pesquisar, a gente procurou muitos trabalhos, eu li muito sobre isso. E só foi fundamentando a experiência clínica que a gente já tem. Nos dois casos, para a gente ter sucesso, a gente precisa que o profissional pegue a mão da mãe e explique como fazer a escovação do seu filho, no caso de crianças ou pacientes especiais. Que isso também inclui idosos, por exemplo, que tiveram um AVC e tem alguma dificuldade de fazer a própria escovação. Mas também pacientes, as crianças ou os pacientes adultos que estão tendo alguma dificuldade de escovação, cabe a nós, profissionais, cirurgiões dentistas, não só ficar dando bronca, falando, eu preciso escovar melhor, capricha na escovação, que a gente sempre faz isso, sempre vai fazer, que a gente quer o melhor para vocês, mas a gente precisa pegar e mostrar, olha, nessa região, nesse dente do fundo, você não está conseguindo escovar. Vamos mudar a inclinação da escova, vamos ver como você está escovando. Muitas vezes no dia a dia, e às vezes é paciente que é atendido no convênio, não tem tanto tempo, mas é importante que vocês tragam essas queixas, assim, olha, não estou conseguindo escovar nessa região. Então, o profissional fala, olha, você não está escovando direito. Fala, mas onde eu não estou escovando direito? Então, me mostra como é para escovar direito, porque cabe ao dentista, ao cirurgião dentista, orientar a escovação daquele paciente, que algumas vezes tem alguma alteração física ou morfológica, seja na boca ou manual, ou de coordenação motora, ele vai precisar de um suporte maior. A técnica de escovação com a escova manual, ela é diferente, a gente tem várias técnicas de escovação e elas são indicadas de acordo com a criança, com o paciente, com os dentes que ele tem em boca, mas ele tem que ser orientado e tem que ser reforçado, tem que ser feito em consultório. A criança, no caso de criança, né, ou adulto, ele tem que entender onde ele não está conseguindo escovar o dente direito. Onde a gente consegue orientar bem o paciente? Quando a gente faz aquela limpeza no consultório, que a gente chama de profilaxia profissional, logo que a gente termina, se a gente passa a língua assim nos dentes, fica tudo bem lisinho, uma sensação bem gostosa, né? Parece que a gente tá deslizando, assim. A língua realmente, ela passa pelo dente, não tem nenhuma rugosidade. Isso é sinal que a superfície do dente tá lisa e limpa. Esse reflexo que a gente tem de imediatamente, quando a gente come alguma coisa, remover o alimento com a língua, a gente faz uma autolimpeza com a língua, isso é extremamente saudável, igual a gente piscar para proteger, limpar e lubrificar os olhos. Então, isso é extremamente saudável. E nem todo paciente consegue fazer isso. Então, pacientes que têm alguma alteração, por exemplo, neurológica, como eu falei, pacientes que tiveram um AVC, um acidente vascular cerebral, um paciente com paralisia cerebral, ou um paciente que tem a língua presa bem anterior, que o freio está bem travadinho, a língua não consegue fazer essa autolimpeza. Esses pacientes vão ter mais dificuldade de fazer essa remoção mecânica, essa primeira varrida que a gente dá logo depois que a gente se alimenta. Isso é muito importante, só que esses pacientes têm essa dificuldade. Mas, quando a gente faz a limpeza no consultório, essa profilaxia, essa remoção mecânica profissional de toda a sujeira que tem, passar fio dental em todos os cantinhos, limpar tudo muito bem. Tem várias formas, acho que até que a gente já fez um vídeo sobre isso, mas tem várias formas da gente fazer essa profilaxia profissional no consultório, seja só com uma escovinha, seja com motor, seja com ultrassom, com jato de bicarbonato, enfim. Tendo essa noção de que a superfície está lisa, quando a gente faz a nossa escovação em casa, seja com a escova manual ou com a escova elétrica, a gente tem que comparar isso, falar, nossa, será que eu realmente consegui deixar meu dente bem lisinho? E se você notar que em alguma região, a maioria dos dentes está bem lisinho, mas em alguma região, geralmente até pelo lado de dentro, onde está perto da língua, aqui naqueles dentinhos do fundo, você notou que ali não está liso, volta com a escova de dente, vou mostrar aqui no modelo, volta com a escova de dente nessa região aqui, ó, principalmente, e vai com a escova. Eu até brinco com as crianças, eu falo, pede licença para a língua, tô meio descoordenada aqui, pede licença para a língua e vai essa região aqui, ó, vê se tá dando para ver. Essa região. E aí, nós temos que ter um profissional orientando, então, seja a escova elétrica ou a manual, a gente tem que ter orientação profissional, isso é fundamental para que a gente tenha um bom processo de escovação, uma boa higiene oral. E se não for com a escovinha manual, a gente pode abrir mão da escova elétrica. Então, não entrando em marcas, que nós temos várias marcas boas no mercado, eu trouxe para vocês aqui dois modelos, a adulto e a infantil, tá? A infantil, lógico, vai ter desenho, vai ter aplicativo, vai ter uma série de recursos lúdicos para tornar aquele processo ainda mais interessante. Inclusive, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, tem vários aplicativos bem interessantes para ajudar os pais na hora da criança fazer a escovação. Além de colocar um tempinho, porque daí a gente sabe, né, de ficar os 2 minutos escovando o dente, eles ganham alguns bônus se eles estão escovando o dente direito. Então, comenta aqui se vocês têm algum que vocês usam ou se vocês querem conhecer,
que a gente pode gravar um vídeo mostrando sobre alguns aplicativos para baixar no celular para ajudar a criança na hora de escovar o dente, tá? Só que o que muda? Quando a gente entra para escova elétrica, o processo, a técnica de escovação é diferente da técnica manual. Então, mais uma vez, a gente precisa de um profissional no consultório com o paciente, orientando ou a própria criança a fazer a escovação, ou então o responsável por aquele paciente, seja infantil ou adulto ou idoso, o profissional, o cuidador, aprendendo a fazer a escovação do paciente, do dente do paciente. As escovas elétricas, elas vão fazer um barulho, eu já vou ligar para vocês, elas vibram, só que a gente não vai fazer aquela escovação, por exemplo, redondinha, igual a gente costuma fazer com a escova manual. Então, tem que aprender a escovar com uma ou com outra. Para pacientes que tenham muita sensibilidade orofacial, onde eu entro, pacientes com autismos, por exemplo, que tem aversão que a gente mexe em boca, eu vejo, eu sei que é muito caro, né? Então, isso aqui vai demandar um custo maior para os pais, porque primeiro você tem que comprar o corpo da escova, ele tem um carregador, e aí você compra e já vem com uma pontinha. E essas pontas, por exemplo, você tem 3 crianças em casa, tem o corpinho da escova, você vai comprando as pontas para cada um ter a sua tampinha, a sua escova, né? Essa parte aqui que vai na boca. E aí você encaixa. Isso ajuda no treinamento. Ajuda para a criança ir acostumando com o barulho, com a vibração em boca. Eu já escutei, inclusive, fonos falando que elas gostam quando o paciente faz uso, porque isso vai até auxiliando na fonoterapia desses pacientes que têm alguma aversão. Eu vou ligar para vocês aqui, ó, para vocês escutarem o barulho. Essa é infantil. Eu vou ligar do adulto também. No vídeo, eu não sei se parece tanto, mas quando isso está dentro da boca da gente, além do barulho, que fica mais alto, olha, a do adulto. Além do barulho, ele vibra. Então, é uma sensação estranha no começo, faz um pouco de cosquinha, a gente tem que saber as angulações certas, o jeito de mexer com essa escova. Tem que ter uma sequência, assim como a manual, a elétrica, elas têm que ter uma sequência, começo, meio e fim. Então, você tem que saber a sequência de dentes que você vai fazendo, os lados, né, o lado de fora, onde mastiga, o lado de dentro, para não pular nenhuma etapa. A vantagem é que, para pacientes que têm essas aversões, que não querem, que, por exemplo, rejeitam o motor no consultório, o paciente acaba acostumando, não deixa de ser uma forma de você fazer um estímulo local, igual a fonoterapia acaba fazendo para outras funções. Então, você acaba tendo uma adesão ao tratamento odontológico um pouco melhor, uma aceitação maior quando está em consulta. Pacientes que têm realmente uma dificuldade muito grande motora, né? Eu tenho pacientes adultos que são indivíduos independentes, mas que têm uma dificuldade na coordenação motora fina para fazer com a escova manual, eu acabo entrando com a elétrica como uma ferramenta a mais. Então, é sempre um auxiliar. Tem vários estudos, revisões sistemáticas, né, estudos bem controlados, com números grandes de pacientes, de crianças, estudos com crianças, com adultos, com idosos, pacientes que tiveram alguma sequela de AVC, né, de acidente vascular cerebral, algum dano neurológico, alguma deficiência motora, paciente que não tem uma mão ou que tem dificuldade de visão. Enfim, a gente tem trabalhos focados em vários grupos específicos de pacientes. Alguns trabalhos reportam, sim, que você tem uma melhoria, uma redução do índice de gengivite, que é aquela inflamação da gengiva, com o uso da escova elétrica, e uma melhora da qualidade de saúde bucal. Mas o que a gente ainda não tem, e é muito difícil a gente ter um estudo controlado, que teria que ser um estudo de anos, é dizer se realmente o uso da escova elétrica, exclusivamente, ela reduz o índice de cárie. Até porque a gente sabe que a doença cárie, ela está associada a uma série de fatores e é muito difícil a gente controlar tudo ao longo de muitos anos para realmente a gente bater o martelo. De dica, eu falo o seguinte para os pais, é um custo alto sim, é um investimento. Às vezes, dependendo da força que a criança acaba, porque você tem que pressionar um pouquinho a escova contra os dentes para poder fazer esse movimento de limpeza com a escova elétrica. Às vezes, a criança acaba estragando ainda mais rápido a escova elétrica do que a escova manual. E criança, dependendo da fase, ela morde muito a escova. Então, as cerdas da escova ficam todas abertas, né? Então, é um investimento, mas ele pode ser usado como um coadjuvante. Eu me dei super bem com a escova elétrica, voltei nas consultas de rotina e o meu dentista, o dentista do meu filho, falou que tá indo super bem. Mantenha. Continua fazendo como... O importante é escovar. Escovar e passar fio dental. Se você se adaptou com a escova elétrica, ótimo. Tô usando aparelho agora e eu tô achando que a elétrica pra mim tá sendo melhor. Ótimo. Não, eu ainda... com a escova manual, eu acho que eu ainda faço uma escovação melhor. Eu escovo com a elétrica, mas ainda tem algum cantinho. Então, assim, é treino, é paciência, mas sem dúvida vocês precisam de orientação. Tem, inclusive, um trabalho muito interessante falando sobre
comparando que os melhores resultados com a escova elétrica, eles são obtidos para pacientes que têm melhores aquisições, por exemplo, criança na fase da escrita, que toca um instrumento musical. Então, que já mostram que aquela criança, ela já tem uma habilidade, uma coordenação motora melhor. Então, com certeza, ela vai ter um desenvolvimento, com certeza ela vai ter uma adaptação melhor com a escova elétrica. Então, fica a dica para vocês. É um investimento, é mais caro sim, é bem interessante. A sensação de escovar o dente com a escova elétrica é quase como se estivesse saindo do consultório do dentista, é uma sensação muito boa. Vale a pena, mas tem um custo. Então, se você escova muito bem com a escova manual, mantenha a escova manual. Se você quiser testar, estiver disposto, vale a pena tentar a escova elétrica. Mas as duas, independente de qual seja a escova, ela só vai ter um bom resultado se você tiver uma boa técnica de escovação. Então, voltando ao que eu falei lá no começo do vídeo. Todo paciente ou responsável, ele tem que ser orientado, tem que ter alguém no consultório, o profissional, o dentista, ele tem que orientar realmente como deve ser feita essa escovação, onde tá tendo algum escape aí que a escovação não tá ainda perfeita. E sem essa orientação, o paciente não vai, ele pode usar a melhor escova do mundo, mas se ele não tiver uma técnica boa, não vai adiantar. Então, fica a dica pra vocês aqui, espero que tenham gostado. E comenta aqui se vocês usam ou não a escova elétrica, se vocês, o que vocês acham da escovinha, tá bom? Um abraço, até o próximo.